Oeiras está fora do mapa dos benefícios da cobertura de danos, não é? Eu estava há pouco a ver danos a Alenquer, que também estão-se a queixar que estão fora do estado de calamidade, não é? Mas não é pelo facto de estarem fora digamos, do grupo de municípios concelhos exatamente, mais atingidos que não têm prejuízos. Eu, na última sexta-feira, disse aqui que em Oeiras tínhamos já calculado cerca de 3 milhões de euros de prejuízos, de estragos provocados pela tempestade. Curiosamente, decorridos 8 dias, já vamos com 7 milhões de euros. E, portanto, com tendência para crescer, porque à medida que o tempo vai passando, há determinadas, digamos, situações que vão colapsando. Sobretudo muros de proteção de estradas, de muros de contenção, e tudo isso são obras realmente estruturais muito caras, não é? Portanto, é natural que a quantificação dos danos continue a ser feita e talvez daqui a 1 ou 2 meses nós tenhamos, digamos, a contabilização de tudo isso. O que significa que as medidas que o Governo está a tomar, na minha opinião, ainda vão ser alteradas. Quer dizer, eu acho que o Governo, à cautela, vai tomando determinadas medidas, determinados apoios, mas estou convencido que, quando estiverem quantificados todos esses danos, o Governo vai ter que tomar medidas diferentes. Mas em relação a esses concelhos específicos, em que Oeiras se insere que não foi classificado como concelho com o estado de calamidade, que entretanto já não está em vigor, nesses casos, o que é que o Governo deveria fazer? Não, eu acho que o Governo, o dinheiro não dá para tudo, não é? E, portanto, tem que haver prioridades. Quer dizer, de maneira que essas prioridades são definidas pelo Governo, com certeza, em função da dimensão dos estragos provocados. Mas eu a este propósito da reconstrução, sinto aqui necessidade de, mais uma vez, falar uma coisa que tenho falado muito, que é o problema da regionalização. Agora, numa outra perspectiva, hoje ou anteontem, acho que foi hoje, vi um artigo no Expresso do Sousa Tavares, que traduz bem o que é a senha contra a regionalização e como os opositores da regionalização o são, com frequência, mais por preconceito do que propriamente por conhecimento de causa. Na medida que o exemplo que o Sousa Tavares deu no Expresso, a propósito da minha defesa da regionalização, foi dizer que o que tinha apontado como a necessidade de bombeiros de Oeiras, por exemplo, irem combater incêndios no interior, e que demoravam um dia a chegar, ao meio-dia, e se com a regionalização os bombeiros já não iriam. Ora bem, nós, no caso de Oeiras, temos 400 bombeiros que estão à disposição do país, não é? Mas qual é a importância, então, da regionalização dessa matéria? E o que é que eu quis dizer quando me referi a esse ponto? É que, havendo regiões, há um planeamento diferente. A eficiência, a eficácia tem características... Mas porquê é que a descentralização só por si não é suficiente? Porque não funciona? Porque a descentralização é uma mentira. Repare, e começa logo pelo professor Marcelo, pelo nosso Presidente da República, que é professor de Direito Constitucional e confunde os portugueses misturando tudo, descentralização, desconcentração, regionalização. Ora, na realidade, a dita descentralização é uma fraude, porque, na verdade, tem-se feito descentralização, mas da pior maneira, porque a descentralização é a transferência de competências para os municípios. Ora, o que os governos sucessivos, desde o engenheiro Sócrates até agora, o que têm feito é transferir tarefas sem a competência. Isto é, transferem a tarefa de recuperar centros de saúde, de recuperar escolas... Aliás, deu esse exemplo a semana passada. Exatamente, deu esse exemplo. Mas depois não transferem o pacote financeiro o suficiente, não é? Nem transferem competências para se dizer, por exemplo, que o centro de saúde deve estar aberto ou não. Ora, o que é que acontece? O professor Marcelo Rebelo de Sousa, melhor, eu estou-lhe a chamar professor porque ele realmente é professor de Direito Constitucional e sabe disto tudo melhor do que eu. Ele sempre foi um defensor da regionalização, repara, porque o Estado português sem regionalização não tem completa a sua arquitetura jurídica, quer dizer, é fundamental completá-la. Ora, em 76 ele aprovou a Constituição e foi um regionalista até 1997, 98. Quando do referendo do António Guterres, ele usou, digamos, a regionalização como instrumento de arremesso político contra o engenheiro Guterres. Sendo que está a falar sozinho nesta defesa pela regionalização? Felizmente, porque o Governo já disse que não é uma prioridade para esta legislatura. Mas felizmente com esta desgraça que nos aconteceu, não deixa de ser uma desgraça, cada vez há mais vozes a reclamar pela regionalização. Ora, o que é que acontece? Em 97 foi utilizado como arma de arremesso. Não é? Eu, por acaso, estava na sala e acompanhei a discussão da regionalização. Ora bem, é óbvio que o atual Presidente da República, como foi contra no referendo, não é? Obviamente que hoje continua contra por uma questão de coerência, não é?
O António Costa, o anterior primeiro-ministro, a dada altura bateu a regionalização na gaveta porque o atual Presidente da República não queria a regionalização, achava que não era oportuno. Bom, agora o mesmo Presidente da República vem dizer em Coimbra que isso deve discutir daqui a 4 anos, no final do mandato, não há que discutir isso, etc, etc. E o que acontece é que o Estado continua coxo. E então o que é que acontece? O vazio que as regiões deixaram foi ocupado pelo Estado Central. E foi ocupado pelo Estado Central da pior maneira. Porque permite dizer aos opositores que a regionalização vai ser uma sangria de dinheiro. Que se vai gastar muito dinheiro, que são mais taxas, é aquilo que se diz, que são mais taxas, etc, etc. E esquecem-se do seguinte, é que a administração central tem organismos desconcentrados um pouco por todo o país e conforme a maré política, quando se fala na desertificação, porque há muitos incêndios, o Estado abandonou o interior, e então de repente lá aparece o primeiro-ministro e diz, olha, vamos pôr uma Secretaria de Estado em Bragança. Bom, como se a Secretaria de Estado passasse a responder a qualquer poder regional. Não, continua a responder ao ministro que está em Lisboa, não sei se está a ver. Quer dizer, portanto, este Estado Central que nós temos permite isto, a desresponsabilização de quem toma decisões. Porque enquanto que um Presidente de Câmara eleito responde perante os eleitores, um Presidente de uma região responde para os seus eleitores, perante os seus eleitores, a quem é que responde uma CCDR? Mais, e Gostava de ver esta questão novamente referendada? Não, gostava, mas devo gostava e acho que mais tarde ou mais cedo terá que ser, não é? Mas a mim o que me incomoda são os argumentos falaciosos, de alguma forma divulgados por entidades de grande responsabilidade no nosso país, seja o Presidente da República, seja o Primeiro-Ministro. Um dos argumentos do Presidente da República há dias, lá em Coimbra, foi a de que estávamos agora em plena, a única maneira de ter fundos de Bruxelas, agora para estes danos provocados pelas tempestades, era justamente o facto de estar a decorrer o PRR e outros, e o FIM 30, e que se nós avançássemos agora para as regiões, perdíamos isso. É exatamente o contrário do que o Presidente da República diz. Eu fui membro do Comitê das Regiões durante 8 anos e realmente Portugal andou sempre a enganar a Europa. Porque, na realidade, os fundos regionais são para desenvolvimento regional. Mas nós não temos regiões. E então quem é que assume esse papel em Bruxelas? As Comissões de Coordenação Regional. Só que as Comissões de Coordenação Regional não são eleitas. E, portanto, em Bruxelas desconfiam sempre que os dinheiros que vêm ditos para o desenvolvimento regional vêm para o Estado Central e que o Estado Central os utiliza da melhor maneira, da maneira que entenda. E tem razão Bruxelas. Na realidade, o Estado Central é que define como é que são os dinheiros. Se tivéssemos regiões, o dinheiro vinha diretamente para as regiões, está a ver? E as regiões é que decidiam quais eram as prioridades de investimento. Já percebemos o seu ponto de vista. Vamos ter não quero avançar. Mais falar nesta questão da regionalização. Sim, vamos avançar. Luís Montenegro disse ontem no Parlamento que para a semana conta a apresentar o nome do sucessor de Maria Lúcia Amaral na pasta da Administração Interna. Quem é que gostava de ver como titular desta pasta? Eu tenho um grande elogio a fazer ao Luís Montenegro, ao Primeiro-Ministro. Ao atual Ministro da Administração Interna. Sim, porque ele, enquanto Ministro da Administração Interna, é um homem presente, digamos, está atento, é confiável e politicamente capaz de realmente responder às questões que são suscitadas com capacidade política, de decisão, etc. E, portanto, é realmente um elogio de lhe fazer. Mas, de alguma forma, ele está a desenhar o perfil já do próximo Ministro da Administração Interna. O que significa que se o próximo Ministro da Administração Interna não tiver habilidade política, não tiver a capacidade de decisão política, etc., vai sobrar para o Primeiro-Ministro. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, ele não pode correr o risco de ter um terceiro Ministro da Administração Interna como os dois anteriores. Porque qualquer coisa... Neste caso, duas. Qualquer coisa que corra mal vai sobrar para ele. Portanto, o Primeiro-Ministro é que será responsabilizado. E já agora que falou nisso, que perfil então é que nestes dias traçou Luís Montenegro para o titular dessa pasta? Não, como é que o classificaria? Olha, traçou um perfil de alguém forte politicamente, com grande influência no governo, não é? Já não digo no partido, mas com grande influência no governo, e, portanto, capaz de tomar decisões assertivas, não ser errático, mas, sobretudo, com poder político dentro do governo. Ou seja, na minha opinião, o próximo Ministro da Administração Interna tem que ser, provavelmente, o Ministro mais poderoso deste governo. Se assim não for, tudo que corra mal, e repare, vêm os incêndios, estamos em fevereiro. Já é tarde. Mas já é tarde. E, portanto, alguma coisa pode correr mal. Mas tem 2 ou 3 meses para fazer a preparação da prevenção dos incêndios. Ora bem, se não correr bem,
o Primeiro-Ministro é o responsável por isso. Quem é e pode levar à queda do Governo. Quem é que parece, muito rapidamente, temos de avançar, quem é que parece foi um bom Ministro da Administração Interna? Ou boa? Que eu me recordo? Sim. Que eu me recordo, olha, o Jorge Coelho, por exemplo, foi um excelente Ministro da Administração Interna no Partido Socialista. O Dias Loureiro, em tempos recuados do PSD. Olha, o Luís Carneiro, o atual líder, o secretário-geral do Partido Socialista, enquanto o Ministro da Administração Interna tinha essa qualidade de ser um indivíduo confiável, tinha uma relação excelente com os presidentes de Câmara, calcorreava o país, digamos, era um ministro sem peneiras, portanto, na realidade era afável, as pessoas confiavam nele, portanto, acho que também foi um bom exemplo. E, no entanto, não tinha assim tanto poder político dentro do partido. Mas a verdade é que correspondeu a um perfil que, neste momento, eu acho que tem que ser mais exigente. Portanto, neste momento tem que ser mais exigente. Vamos avançar para os seus temperos semanais e no ponto já falámos um pouco, porque falou de Luís Montenegro e do papel que está a desempenhar enquanto Ministro da Administração Interna. Preciso e conciso. Eu acho que o atual Ministro da Administração Interna tem todas as qualidades que o Ministro da Administração Interna deve ter, porque faz aquilo que os anteriores não fizeram e aquilo que os próximos devem fazer. Vamos avançar. Aquilo que considera azedo esta semana tem a ver com a reunião no Ministério do Trabalho desta semana, que acabou por ser adiada para a próxima segunda-feira. Quem é que esteve mal neste processo? Tem a ver com o pacote laboral, mais propriamente e diretamente com a Ministra, não é? Quer dizer, na realidade, depois de tantas convulsões que o pacote laboral gerou nos sindicatos, na opinião pública, era de esperar que, quando se vai retomar, que a Ministra tivesse algum cuidado. Quer dizer, às vezes é preciso dar 2 passos atrás para depois dar mais adiante. Esse cuidado que fala era convocar a CGTP? Eu acho que ela falta-lhe... Aí está a ver. Uma Ministra, eu não a conheço muito bem, mas por esta atitude de convocar uma reunião com as confederações patronais, depois de saber que o GT não podia estar presente, que a CGTP não foi convidada... E ainda assim manter a reunião. Uma confusão, e mesmo assim não teve a reunião. Eu acho que depois ela devia ter mais cuidado, porque este tipo de decisões, estes pacotes laborais, podem fazer ganhar ou perder eleições. Portanto, o Primeiro-Ministro que esteja atento, porque podem ganhar ou perder eleições. E realmente eu acho que ela falta-lhe ali, se quisermos, um bocadinho de asa política, quer dizer, às vezes talvez seja um pouco arrogante. Uma nota para aquilo que considera insonso, neste caso as cartas que o líder socialista tem escrito a Luís Montenegro com várias sugestões em áreas como a saúde, a habitação... O Dia dos Namorados foi há pouco tempo e isto parece uma serenata à chuva no Dia dos Namorados, não é? Na realidade, o Luís Carneiro montou umas cartas, ao que parece há 6 ou 7 meses a esta parte, mas com certeza que não estaria à espera. Eu acho que foi o pior momento para ele divulgar essas missivas. Quer dizer, na realidade, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna andam a correr o país, não é? A apagar todos estes incêndios, a dar uma palavra de conforto às pessoas, a tomar medidas que são necessárias a ser tomadas, e ele vem neste momento, por uma questão de oportunismo político, mero oportunismo político, podia ser uma grande jogada. Pois é, podia ser uma grande jogada se fosse divulgada noutro momento. Podia estar, porque apresenta estas cartas como propostas técnicas elaboradas por peritos. O que, no fundo, quer mostrar é que realmente o Partido Socialista está a fazer o trabalho de casa, está preparado técnico e politicamente para ir para o Governo. O que está aqui a dizer é que está aqui a haver um aproveitamento por parte dos Sim, naturalmente, há aqui um aproveitamento político, claro, e do lado da não-resposta do Luís Montenegro. Eu diria que também pode haver aqui algum posicionamento estratégico do Primeiro-Ministro em desvalorizar a situação. Mas o Luís Carneiro não tinha que ficar surpreendido, porque, repara, quando o Rui Rio mandava cartas ao António Costa, agora estou-me a lembrar disso, também mandava cartas ao António Costa, propunha-lhe acordos de regime, e o António Costa respondeu alguma vez? Não respondeu nada.